Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você vai fazer para mostrar o seu trabalho de uma forma que o teu cliente ele fique tão satisfeito, tão orgulhoso de você, que ele vai sentir a necessidade de indicar o seu serviço para mais pessoas naquele momento. A forma é o seguinte, você vai planilhar o teu orçamento. Eu não sei como que você faz o teu orçamento hoje, mas eu vou colocar aqui, depois para você baixar aí já pronto, uma planilha de como eu faço o meu orçamento. É uma forma muito simples. É que às vezes as pessoas não estão acostumadas, né, mais a mexer em computador, fazer planilha de Excel. Às vezes tem gente que vê isso uma forma difícil de conversar com o cliente, de mostrar, de colocar preço. Mas eu vou deixar ali pronto, uma bem prática, dinâmica, simples. Vai estar escrito lá o nome da tua empresa, seu telefone, o seu nome e um espaço para você pôr o nome do teu cliente. Isso já vai dar bastante crédito para quando você apresentar essa proposta. Nessa proposta, eu vou ensinar lá você, ela vai estar pronta, é só você preencher. Você vai colocar o tipo do teu serviço. Eu vou dar um exemplo, imagina que você vai pintar um apartamento. Vamos colocar o exemplo da pintura. Vai pintar um apartamento. Você coloca lá, pintura da sala, pintura dos quartos, pintura do teto, pintura, de repente, das portas. Colocou lá 4 itens. Na frente, imagina que você já tem um valor fechado para um apartamento. Vamos colocar aqui, em média, um apartamento de 75 metros. Mais ou menos, só para a gente ter a base. Se você não for da área da construção civil, funciona do mesmo jeito, a mesma planilha. Só que você coloca, ao invés de pintura, elétrica, hidráulica, você coloca o teu serviço e coloca o item por item. Pode ser na faxina, na segurança, qualquer tipo de serviço. Funciona igual. Coloca o que você vai fazer e aí vamos supor que você tem um preço. Vou colocar no exemplo o preço da pintura, que é mais fácil para a gente dimensionar. A pintura onde eu moro hoje, em média, de um apartamento vazio de 75 metros, vou colocar que custe R$4.000. Para pintar um apartamento, R$4.000. Então, eu vou colocar lá os itens. Quantos quartos são? Vamos supor, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, varanda. Embaixo eu coloco teto. E aí eu vou colocando. Eu vou dividir esses R$4.000, que é o total. Lá embaixo vai ter o total do orçamento. Você coloca os 4.000 e você vai colocando os preços. Quando você for colocando os preços no teu orçamento aí, que eu vou deixar a planilha pronta, você vai perceber que ele vai, lá embaixo no total, vai ter um outro valor que ele vai começar a subir. Do zero, ele vai começar, colocou lá, vamos supor, R$500 para a pintura da sala. Ele vai aparecer aqui 500. Embaixo vai estar 4.000, que é o que você pôs. Vai aparecer 500. Mais um serviço, 300, 500, até chegar nos 4.000. Quando chegar nos 4.000, você vai ter um total de 4.000, só que detalhado item por item do teu orçamento. Vai estar ali assim. A descrição do teu orçamento, na frente o preço. A descrição e o preço. A descrição e o preço. Mas fica tranquilo, isso vai estar montado, vai estar pronto. Você só vai baixar e usar. Porque a estratégia vai consistir nessa planilha. E vai funcionar, porque funciona comigo, vai funcionar com você. Fica tranquilo. E é bem simples, já vai estar pronta. Quando chegar no total, você vai apresentar para o teu cliente. Para pintar o teu apartamento, custa 4.000. É o preço básico, assim, normal, a pessoa aceita, normalmente as pessoas aceitam esse valor. Ok, você entrega lá para o cliente. Entregou para o cliente, ele já tem lá tudo que você fez e quanto custa no total, item por item. De repente, se ele fala, puta, eu acho que está caro, ele vai saber lá quais são os itens. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pintar o teto. Aí você tira o teto, ele vai ter lá outro valor. Agora esse valor aqui ficou legal, então você não vai pintar o teto. Quando chegar no final do teu serviço, terminou o serviço, pintou todo o apartamento, não pintou o teto, de repente. Mas agora imagina, ele contratou você para não pintar o teto porque ele achou caro, não estava com dinheiro naquele momento, não ia poder te pagar, ou por algum motivo ele não contratou a pintura do teto. Só que você fez tudo, imagina que sobrou um dia de serviço lá para você ficar em casa à toa. Pô, você não vai ficar em casa à toa, você vai ganhar o teu cliente. Essa é a tática, essa é a dica. Você vai para a obra, pinta o teto pro cara. O que te custa? Porque você está com o dia sobrando.
ou durante o próprio serviço, terminou tudo que você foi contratado, sempre depois que você terminar tudo que você foi contratado, que você faz alguma coisa a mais. Não faz alguma coisa a mais, eu não indico você fazer alguma coisa a mais durante o horário do período em que você está fazendo o que você foi contratado. Isso para não atrasar o teu serviço. Então, sempre que você terminou tudo, aí imagina nessa situação. Terminou tudo, pintou todo o apartamento, pinta o teto. Pinta o teto da sala, pinta o teto da cozinha, ou fala pro cara, de repente você separa uns 2 dias para você, a mais, fala, ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que você me contratou para pintar só o apartamento, traz a tinta, me traz a tinta do teto que eu acho que vai sobrar um tempinho, se sobrar eu vou pintar para você, fica tranquilo, o cara já vai ficar contente, com certeza ele vai comprar tinta, compra tinta de primeira linha, bate papo com o cara, fica mais fácil para todo mundo, é melhor para o cliente, é mais fácil para a gente que trabalha nessa área. Então, dependendo do que você vai fazer, fala para o cara comprar material de primeira linha. É mais fácil para trabalhar, é mais gostoso, é mais confortável, é mais rápido. Comprou a tinta, pintou o teto, fechou, vai receber, coloca lá, tudo que você colocou nessa planilha, você vai colocar algo a mais. Pintura de teto, tanto. Pintura de teto, tanto. Aí, de repente, você fez lá um concertinho aqui, um concertinho ali, vai colocar lá na planilha. Aí você coloca, vai ter um campo na planilha que vai ter escrito assim, serviços adicionais. Embaixo desses serviços adicionais, é tudo que você fez a mais, você vai colocando. Depois, quando você entregar para o cliente, você vai falar, ó, aqui é o seguinte, o nosso combinado, o nosso contratado foi os 4.000, tiramos o teto, ficou 3.500. O exemplo, o valor é só exemplo, ficou 3.500. Aqui os serviços que eu fiz a mais, tá tudo certo. Eu fiz esses daqui, foi a mais, eu pintei o teto, fiz um reparo não sei onde, fiz não sei o que, fiz não sei o que lá. Mas continua os 3.500 e tá tudo bem. Quando o cara enxergar aquela lista dos serviços adicionais, ver tudo que você fez, além do que ele foi contratado, aqui está escrito que ele foi contratado, além do que ele contratou, você colocou lá o a mais, quando ele enxergar tudo que você fez a mais, nesse momento é onde você ganha o teu cliente e você ganha o plus em tudo que você fez. É assim que você mostra o seu serviço. É assim que você mostra tudo que você fez a mais do que você foi contratado. Então a tática é, para você mostrar todo o serviço que você fez e tudo que você fez a mais, você vai planilhar item por item. E tudo que você fizer a mais, você não precisa falar de repente para o teu cliente, olha, pintei o teto, viu? Olha, eu consertei uma torneira, tá? Olha, eu demorei aqui para fazer todo o serviço porque as cadeiras estavam fora do lugar. Olha, o serviço demorou um pouquinho aqui porque teu guarda-roupa foi difícil de tirar. Não precisa falar isso, você já fez o serviço. Então você coloca na planilha, serviços adicionais, de repente, tá? Remover guarda-roupa do lugar para pintar por trás, trocar móveis da sala, deslocar de um lado, colocar do outro lado. Vai colocando todo o serviço, esse é o teu trabalho, você fez isso durante a obra. De repente você vai pintar o teto da sala, você tira a mesa da sala, as cadeiras da sala, coloca em outro ambiente, depois coloca de volta. Limpeza do ambiente, de repente você faz uma limpeza boa, quase um pós-obra, porque tirar a sujeira é o básico. Tirar toda a sujeira que a gente faz, o básico é tirar tudo. Mas de repente você faz uma puta limpeza, um pós-obra mesmo. E aí, se você não for cobrar, você coloca lá, limpeza pós-obra. Aí o cara vai chegar e falar, pô, nossa, tá tudo limpinho. Ah, a gente fez uma limpeza assim e tal, funciona assim. Quando você entregar essa planilha pro cara, você não precisa ficar falando nada. Só entrega a planilha pro cara, fala, ó, o serviço que você me contratou foi esse aqui, custa 3.500, você tirou o teto, mas eu pintei porque sobrou um tempinho e tal, e você fala, seja sincero por que você resolveu pintar, ou porque sobrou um tempo, ou porque você achou que era justo deixar o apartamento do cara bonitão por inteiro, por completo, ele vai chegar e vai ficar satisfeito. Já que pintou tudo, já que eu tô aqui, eu vou pintar o teto para você. Fala isso pro cara. É assim que você mostra o teu serviço pro cara. Porque só fazer bem feito não é o suficiente. Eu sei porque eu trabalho com isso há muitos anos. E só fazer o bem feito não é o suficiente, de verdade. Muitas vezes você faz o teu melhor, é bem feito, você faz o teu melhor,
E no final das contas, o teu cliente não valoriza o teu serviço. Muitas vezes já aconteceu isso. Então, você tem que mostrar o teu serviço. E mostrando o teu serviço é dessa forma. Não é chegar para o cliente e falar, vem cá, vem ver o que eu fiz. Aí você vai lá no ambiente, aqui existia um buraco, tá vendo? Tinha um buraco aqui, onde está esse quadro, e aí eu coloquei o quadro aqui e ficou bonitão. Não é assim que você mostra o teu serviço. Estou falando porque eu já tentei fazer dessa forma e não funcionou. Não é assim que mostra. Não funciona. Pelo menos comigo nunca funcionou. O que comigo funcionou há bastante tempo e vai funcionando até hoje é planilhar, colocar os serviços adicionais, tudo que eu faço a mais eu coloco nos serviços adicionais, e quando eu entrego a proposta para o meu cliente acertar os serviços comigo, ele vai ler, e de repente ele vai ler do que ele me contratou, aqui está o contratado. E aqui embaixo tem um monte de coisa escrita, ele vai querer saber, o que esse cara fez? Aí está lá escrito uma porção de coisa, remover guarda-roupa, eu demorei um tempo lá, eu removi, tirei o guarda-roupa de um lugar, pintei a parede atrás do guarda-roupa, coloquei o guarda-roupa de volta, de repente eu tive que tirar as gavetas, né, para o guarda-roupa ficar mais leve. A cama, eu removo a cama para poder pintar e não ter perigo nenhum. Normalmente eu cubro com plástico tudo que eu consigo, televisão, móveis, tudo, cama, tudo que eu consigo eu coloco um plástico para poder não cair tinta. Todos esses detalhes são coisas que o cliente não vê. E se o cliente não vê, não tem valor. Por isso que a gente faz a planilha e embaixo coloca os serviços adicionais. Tem alguns serviços adicionais que eles podem ser cobrados sim. E eu acho que é até justo. Mas ele só pode ser cobrado quando você combina com o cliente antes. Então você não vai fazer, presta atenção, você não vai fazer um serviço na casa de um cliente e depois que você fez, depois que ele for te pagar, você fala, olha, eu fiz isso aqui, custa tanto. Não, aí você perde o cliente. Não faz, porque eu sei disso. Eu tenho certeza absoluta porque eu já fiz isso e não foi legal, foi desconfortável. Eu tive que tomar uma outra atitude naquele mesmo momento para não ficar uma situação desconfortável e meu cliente ficar insatisfeito com tudo que eu tinha feito. Então eu não perdi todo o meu trabalho por causa de uma tática que eu fui tentar uma estratégia diferente e não deu certo naquele momento. Então tudo que eu vou cobrar, eu estou dentro do apartamento, tem um serviço e eu sei que aquilo é um detalhe que não está no contrato e eu vou fazer e eu quero cobrar esse serviço depois, a primeira coisa que eu faço é comunicar ao meu cliente. Olha, aqui tem um serviço assim, 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 assim que precisa ser feito. Eu já estou aqui e posso fazer, só que custa tanto. Então o meu cliente ele tem o poder e a decisão naquele momento. E o poder da decisão dele custa tanto, tem que fazer, o cara já está lá, então eu vou pagar. Aí ele me responde, ok, pode fazer que eu te pago, não tem problema. Ou senão de repente ele fala, me dá um desconto, você já está aí, custa 200, faz por 150. E aí é uma negociação toda com ele, dependendo de cada tipo de serviço. Mas a estratégia e a tática é essa. Tem um serviço adicional que você vai cobrar e o cliente não está sabendo? Primeira coisa que você faz, quanto custa? Você fala para o cliente quanto custa. Fulano, eu tenho um serviço aqui, eu consigo fazer, se você quiser me aproveitar que eu já estou aqui, eu faço e custa tanto. E aí você fala o teu preço, o teu cliente concorda ou não. Se ele concordar, você anota lá nos serviços adicionais, no final de tudo você cobra porque você já havia combinado. E a tática que você não deve fazer, que você pode se prejudicar e não é legal, é desconfortável, é você fazer um serviço e cobrar depois. Mesmo que esse serviço esteja dentro do pacote do que você foi contratado para fazer, só que quando você chegou lá ficou mais difícil do que você imaginava e o cliente não tem nada a ver com isso, você cobrar um serviço mais caro do que você combinou. Isso não é totalmente fora de contexto. É muito desconfortável isso, não é legal. Às vezes o cliente até pode pagar e não falar nada, mas com certeza ele não vai te indicar para uma próxima pessoa e é muito provável que ele não chame você de volta para ser contratado por ele novamente, por ter feito isso. Tomara que você tenha pego a dica. Todos os vídeos, não fica com dúvida. Se tiver qualquer dúvida, tanto da planilha quanto de tudo que eu te falei, me chama, entra em contato e a gente vai resolver essa dúvida. Tenho maior satisfação em resolver qualquer dúvida que você tiver para você se dar bem no teu trabalho, para você conseguir pôr em prática tudo que eu estou te ensinando aqui. Que a minha ideia é essa,
que você consiga de verdade colocar em prática tudo que você estiver aprendendo, tudo, de verdade. Vamos para o próximo vídeo.